Você já teve a sensação de que estava prestes a tomar uma decisão que parecia doce, mas no fundo sabia que poderia te custar tudo? E se eu te dissesse que existe uma armadilha silenciosa que muitos cristãos estão caindo hoje e que essa armadilha tem aparência de bênção, sabor de mel e até mesmo um certo brilho celestial, mas por dentro carrega o poder destruidor do inferno? Uma armadilha tão sutil que você só percebe quando já está perdendo sua honra, sua paz e até sua comunhão com Deus. O que vamos falar neste vídeo é forte, é espiritual e é urgente, porque estamos diante de um texto da palavra que revela um dos segredos mais ignorados da sabedoria bíblica, como proteger sua alma de decisões que podem destruir tudo o que Deus construiu em você. Este é um alerta de amor, um mapa de escape e, ao mesmo tempo, uma chave para a libertação. Há um poder escondido nas entrelinhas de Provérbios capítulo 5, algo que poucos conhecem, mas que pode transformar completamente sua forma de enxergar o pecado, o prazer, o casamento, a fidelidade e a sua própria história com Deus. Se você continuar neste vídeo até o fim, vai entender como decisões aparentemente pequenas estão moldando silenciosamente o seu futuro e o que fazer para impedir que o inimigo roube o seu destino. Refleta por um momento quantas pessoas você conhece que começaram bem, que tinham uma vida promissora, um casamento abençoado, um ministério crescendo e, de repente, caíram em vergonha. A pergunta mais importante não é como caíram, mas sim por que ignoraram os sinais. O texto que vamos estudar é uma carta aberta de Deus, através de Salomão, para cada pessoa que deseja viver com sabedoria e terminar a vida com dignidade e honra. E é também um espelho, porque se você olhar com atenção, vai se enxergar nesse capítulo. Vai entender que há decisões que estão sendo colocadas hoje diante de você e que só com discernimento espiritual é possível escolher o caminho da vida. Nos próximos minutos, você vai embarcar numa jornada profunda pela palavra, onde vamos desvendar juntos os perigos da sedução espiritual, as estratégias do inimigo para enfraquecer os escolhidos e o conselho direto de Deus para quem quer preservar a própria alma. Não saia deste vídeo, porque o Espírito Santo quer falar com você. Sim, com você que está assistindo agora, em busca de um sinal, de uma resposta, de uma direção. Talvez esse vídeo seja exatamente a resposta da oração que você fez esta semana. Talvez Deus tenha te trazido aqui porque Ele te ama demais para deixar você cair na mesma cilada que já destruiu tantos. E se você ficar até o final, prometo vai sair daqui mais forte, mais consciente e com uma nova chama de sabedoria acesa dentro do seu coração. Pronto para descobrir o que está por trás dessa advertência divina e como ela pode proteger tudo o que Deus colocou em suas mãos? Então, respira fundo, abre o seu espírito e vem comigo. Porque o que você vai ouvir agora pode salvar sua vida. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Provérbios, capítulo 5, versículo 3. Essa é uma das metáforas mais poderosas e perigosas de toda a Escritura. O texto não fala apenas de uma mulher sedutora, fala de tudo aquilo que se apresenta na vida como prazer imediato, mas que tem consequências eternas. Salomão usa o mel, símbolo da doçura, do prazer e da atratividade, para descrever o discurso e a aparência da tentação. Ela se oferece como resposta rápida à dor, como consolo para o solitário, como caminho mais fácil para quem está cansado de esperar. Mas por trás do gosto doce, há veneno. Quantas vezes somos atraídos por coisas que parecem inofensivas, até espirituais, mas que escondem o objetivo de nos afastar da presença de Deus? A mulher estranha representa a proposta fora da vontade do Senhor. E aqui, o Espírito Santo está alertando: nem tudo que brilha é ouro ungido. Nem toda paz vem do príncipe da paz. Às vezes, o inimigo se disfarça de alívio para capturar aqueles que estão vulneráveis. Ele não chega com chifres, e tridente chega com palavras suaves, oportunidades que parecem boas,
mas que tiram você do caminho. Você já reparou como a tentação raramente se apresenta como algo horrível? Na maioria das vezes, ela vem com aparência de resposta divina. É por isso que precisamos de discernimento espiritual. Há portas que não foram abertas por Deus, mas pelo inimigo. Há pessoas que entram na sua vida com o propósito de sugar sua energia, sua fé e sua identidade. E se você não tiver sabedoria, acabará trocando o eterno pelo temporário. O mel pela espada, a bênção pela ruína. Salomão continua dizendo: mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Versículo 4. Ou seja, o que começou como prazer, termina como sofrimento, e o que parecia doçura, termina com feridas. Isso se aplica a um relacionamento fora da vontade de Deus, a uma decisão financeira precipitada, a um pecado secreto alimentado no silêncio da alma. Deus está te dizendo hoje: cuidado com aquilo que parece certo, mas não é justo. Cuidado com o mel que esconde a lâmina. Cuidado com a voz que te tira do lugar onde Ele te plantou. Nem toda proposta vem do céu, e nem toda ausência de dor é sinal de aprovação divina. Esse bloco nos ensina que há coisas que só conseguimos evitar se antes tivermos atendido à sabedoria. Por isso, o texto começa com o clamor paternal: Filho meu, atende à minha sabedoria. Deus não quer apenas que você fuja do mal. Ele quer que você o reconheça de longe. E essa é a transição para o que vem a seguir. Porque se o mel pode esconder o veneno, o que pode acontecer com quem insiste em provar, mesmo depois de ouvir os alertas? Para que não dês a outros a tua honra, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Provérbios, capítulo 5, versículo 9. Aqui, o texto nos revela uma das consequências mais graves de se render à sedução daquilo que é estranho à vontade de Deus, a perda da honra. Mas repare no detalhe: não é que a honra seja roubada, é você quem a entrega. Salomão está nos mostrando uma verdade espiritual profunda quando cedemos ao pecado consciente. Estamos voluntariamente assinando a liberação da nossa dignidade, da nossa autoridade espiritual e dos anos que ainda teríamos de vida abundante. Talvez essa seja uma das dores mais silenciosas entre os cristãos que já beberam da fonte errada, o lamento por tudo o que poderiam ter vivido e não viveram. O esforço que foi desperdiçado em causas erradas. O tempo que foi gasto alimentando o pecado em vez de semear para a eternidade. Há pessoas que hoje olham para trás e choram, não apenas pelo que perderam, mas por tudo o que deixaram de construir enquanto estavam aprisionadas em decisões erradas. Porque quando você sai da cobertura de Deus para seguir os encantos do mundo, seu fruto começa a alimentar casas alheias. Isso é espiritual. Significa que o suor do seu rosto pode começar a beneficiar estruturas que não têm nada a ver com o reino. Que o seu talento, seu tempo, seus recursos começam a servir a um sistema que opera contra o que Deus queria edificar em você. Esse é o roubo mais cruel, aquele que você não vê, mas sente. É quando você percebe que a vida está andando, mas parece que o seu propósito ficou para trás. E tudo porque, em algum momento, ignorou-se o conselho da sabedoria e seguiu-se os próprios desejos. Mas aqui vai uma verdade poderosa ainda há tempo. O Espírito Santo não está te mostrando isso para te condenar, mas para te libertar. Você não precisa passar mais um ano servindo causas que esgotam sua alma. Você não precisa continuar oferecendo seus anos de vida a vozes cruéis que só querem sugar sua força. Deus te chama hoje para resgatar sua honra, para reconquistar o que foi entregue, para voltar ao centro da vontade dele. E veja que a consequência do pecado não é apenas externa. O versículo 11 diz: "E no fim venhas a gemer, no consumir-se da tua carne e do teu corpo." Ou seja, o pecado escondido vai se manifestando na alma, na mente e até no corpo. Não são poucos os que sofrem enfermidades emocionais, físicas e espirituais por causa de culpas que carregam em silêncio. O pecado não confessado corrói a estrutura do ser,
mas a confissão e o arrependimento verdadeiro restauram a dignidade de quem se humilha diante de Deus. Você pode estar vivendo hoje os efeitos de decisões erradas, mas o fato de você estar neste vídeo, ainda aqui, já é prova de que Deus está interessado em restaurar os seus anos. A palavra diz que Ele pode restituir os anos que foram consumidos. Joel, capítulo 2, versículo 25. E isso começa com um passo reconhecer que está na hora de parar de alimentar casas estranhas com os frutos da sua alma. Porque no próximo bloco, vamos entender como reconhecer os primeiros sinais de queda e por que muitos só percebem que estão perdidos, quando já estão quase no fim. E então, digas, como odiei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Provérbios, capítulo 5, versículo 12. Esta é, talvez, uma das declarações mais tristes que um ser humano pode fazer diante de Deus, reconhecer tarde demais que desprezou a voz da sabedoria. O texto nos coloca no momento em que a consciência desperta, mas a colheita já chegou. É o lamento daquele que foi avisado, mas não deu ouvidos, de quem recebeu conselhos, mas escolheu seguir os próprios desejos. E agora, sozinho, ferido, consumido por dentro, se pergunta: por que eu não escutei? Esse lamento não é apenas um sentimento de culpa, ele é o retrato espiritual de uma alma que se afastou da correção e pagou o preço por isso. E aqui precisamos fazer uma pausa importante. Você já percebeu como nosso coração, por natureza, rejeita a repreensão? Como há uma resistência em nós quando ouvimos alguém dizer: isso não agrada a Deus? Somos rápidos para justificar, para relativizar, para dar um jeitinho teológico e até usar versículos fora de contexto para defender comportamentos que sabemos que estão errados. Mas a palavra é clara: quem rejeita a correção está escolhendo o próprio sofrimento. E não é qualquer sofrimento. O versículo 13 diz: e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem aos meus mestres inclinei o meu ouvido. Isso é grave. Isso revela um padrão de orgulho espiritual, uma surdez voluntária, uma insensibilidade que cresce devagar e vai endurecendo o coração até que ele não ouve mais nem o Espírito Santo. Quantos hoje estão colhendo o que plantaram com atitudes impensadas e sentem-se sozinhos no meio de uma tempestade que poderiam ter evitado? E ainda assim, mesmo depois de tudo, Deus está aqui dizendo: filho meu, ainda é tempo. A correção que ontem você rejeitou, hoje pode ser sua salvação. Veja o que diz o versículo 14. No meio da congregação e da assembleia, foi que eu me achei em quase todo o mal. Ou seja, não estamos falando de quem estava fora da igreja, mas de quem estava dentro, participando, ouvindo pregações, cantando louvores, mas com o coração endurecido. Isso nos alerta para um perigo real. É possível estar cercado pela palavra e mesmo assim se perder, se não houver humildade para se deixar corrigir. Esse é o ponto crucial do arrependimento: reconhecer que errou, não só diante dos homens, mas diante do Deus que conhece cada intenção do coração. E a boa notícia é que o Senhor se alegra quando encontra um coração quebrantado. Ele não resiste a um filho que se curva, que volta, que confessa: Senhor, eu desprezei tua voz, mas hoje quero ouvi-la de novo. Agora, a grande pergunta é como voltar à fonte certa depois de ter bebido de tantas erradas. Como encontrar de novo o caminho da fidelidade quando a alma já foi seduzida, ferida e desgastada? Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Provérbios, capítulo 5, versículo 15. Essa é uma das imagens mais poderosas de toda essa passagem. Salomão, depois de alertar sobre o perigo da sedução e do adultério espiritual e físico, nos aponta o caminho da restauração: voltar à fonte. Mas não a qualquer fonte, a tua fonte. O poço da fidelidade, da aliança, da intimidade pura que Deus sonhou para você desde o princípio. Mas o que é essa fonte, no contexto espiritual? É o lugar onde Deus te plantou, onde Ele te instrui, onde Ele fala contigo. É a palavra viva.
É o altar da tua devoção. É tua casa, tua família, teu chamado, tua essência. Quando o inimigo nos seduz, ele nos tira da fonte, nos afasta das correntes do nosso poço e nos faz beber de águas turvas, poluídas, contaminadas por promessas falsas e prazeres passageiros. O problema é que quem se acostuma com água estranha perde o paladar pela fonte verdadeira. E muitos hoje estão espiritualmente desidratados. Buscam em relacionamentos, em status, em distrações, aquilo que só o Espírito Santo poderia oferecer. E quanto mais bebem dessas fontes estranhas, mais sede sentem, porque só a água que sai do trono de Deus pode saciar de verdade. A continuação do texto é ainda mais simbólica. Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial. Versículos 17 e 18. Isso nos fala de exclusividade. Deus não quer dividir você com o mundo. O que Ele preparou para você, sua unção, seu propósito, sua aliança, é para você e para os que Ele colocou nas... Há uma promessa em Isaías, capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Essa promessa é para os que decidem voltar, para os que escolhem novamente beber da fonte que cura, limpa, restaura e fortalece. E se você está ouvindo isso agora, saiba, Deus está te chamando de volta ao poço. Não importa quão longe você tenha ido, há um caminho de retorno. Mas esse caminho começa com uma decisão: abandonar os ribeiros estranhos e cavar de novo a intimidade com o Pai. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Provérbios, capítulo 5, versículo 20. O tom da pergunta de Salomão é ao mesmo tempo paternal e desconcertante. Ele não está apenas falando de traição conjugal, ele está revelando a tragédia da infidelidade espiritual. Quantos, no íntimo, sabem que estão sendo atraídos por aquilo que não vem de Deus, mas continuam se abraçando ao que os destrói? O texto é um alerta direto. Existem braços que não acolhem, enforcam. Existem abraços que não aquecem, drenam. Esse versículo revela uma verdade profunda: o pecado se disfarça de conforto. A estranha não se apresenta como destruição, ela aparece como prazer, fuga, companhia, alívio. Mas o preço que ela cobra é sempre maior do que o que aparenta. O abraço da sedução espiritual nos afasta da presença, rouba nossa clareza, entorpece nossa alma, e quando menos esperamos, estamos longe do altar. Vazios, confusos e frios. Veja a sequência. Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Versículo 21, Deus vê tudo. Mas mais do que ver, ele pesa. Ele avalia os passos, sonda as intenções, conhece a raiz das escolhas. E é por isso que, muitas vezes, o juízo de Deus não vem com trovões, mas com silêncio, com ausência de paz, com portas fechadas, com aquela sensação de que tudo está dando errado porque o coração se desviou. E então vem o versículo mais cortante deste capítulo. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Versículo 22. Aqui está o grande engano. O pecado parece liberdade, mas é prisão. Cordas invisíveis se entrelaçam ao redor da alma, e a pessoa acha que está no controle, até perceber que já não consegue sair sozinha. São laços de alma, laços emocionais, espirituais, vícios, mentiras. Cada decisão errada vai tecendo uma corda, até que a pessoa esteja cativa sem perceber. Mas há algo ainda mais triste: ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso da sua loucura. Versículo 23. Essa é a morte que vem sem aviso. A morte da sensibilidade, da fé, da consciência espiritual. O fim daquele que, por negligência, não percebeu que estava perdendo a vida aos poucos.
Ele não foi assassinado, foi se matando com suas escolhas. Talvez você esteja ouvindo isso e percebendo que há cordas que precisam ser cortadas, que você deixou a estranha entrar, seja em forma de pecado, de pessoas, de hábitos, de pensamentos. Mas saiba disso, as cordas que o pecado usa para te prender. Jesus já venceu na cruz para te libertar. Você chegou até aqui. Isso por si só já diz muito sobre quem você é e sobre o que Deus está fazendo na sua vida. Poucos chegam até o final de um vídeo como esse. Poucos permanecem quando a palavra confronta, corrige, exorta e cura. Mas você permaneceu. Você ficou. Você não fugiu. E isso é a prova de que há um mover acontecendo dentro de você mesmo que em silêncio, mesmo que você não entenda tudo agora. O Espírito Santo está te visitando, te moldando, te chamando de volta à fonte. Você percebeu que este vídeo não era apenas mais uma mensagem? Ele era uma convocação, um alerta, uma carta de amor de Deus para você. O Senhor te trouxe aqui porque há algo na sua vida que precisa ser restaurado. Talvez sua fonte esteja poluída. Talvez seus olhos estejam cansados. Talvez suas emoções estejam presas em algo que não veio dele. Talvez, no fundo, você esteja precisando de um abraço, mas não de uma estranha, e sim do Pai. Agora, me escute com atenção. Comente aqui nos comentários a seguinte frase: Deus me fez enxergar onde estão minhas cordas. Sim, essa frase será o sinal. Ela mostrará quem são os filhos que realmente ouviram a voz do Espírito até o fim. Eu quero conhecer os nomes dos escolhidos. Eu quero orar por você. Quero saber quem está decidido a cortar as cordas, deixar a porta da estranha e voltar para a fonte que cura. E se essa palavra falou com você, compartilhe esse vídeo. Não seja como aquele servo que escondeu o talento. Não guarde só para você o que pode libertar alguém. Há pessoas ao seu redor que estão amarradas e nem sabem. Pessoas sendo seduzidas por vozes que destroem. Pessoas prestes a entregar a honra, os anos de vida e todo o fruto do trabalho aos estranhos, como disse Salomão. E um vídeo como esse pode ser o sinal que elas estavam pedindo a Deus em oração. Se inscrever nesse canal é mais do que apertar um botão, é selar uma aliança com uma fonte de vida. Pense comigo se você parar de assistir conteúdos que alimentam sua carne e começar a consumir conteúdos que acendem sua fé. Sua mente muda, sua alma muda, sua casa muda. Mas se você continua comendo lixo, como vai esperar saúde espiritual? Não estar inscrito num canal como este é como estar sedento e rejeitar um copo de água pura. É como estar na beira do precipício e ignorar a mão que Deus estendeu para te salvar. Mas se você já está inscrito, sinta orgulho porque você entendeu que precisa se manter perto da palavra, perto da presença, perto da verdade. E não pare aqui. O que Deus começou neste vídeo, Ele vai continuar nos próximos. Cada vídeo deste canal é uma pedra no altar da sua reconstrução. Não interrompa esse processo. Não pause o mover. Fique firme. Persevere. Consuma tudo até o fim. Deus tem pressa, mas Ele também tem paciência. E Ele está disposto a caminhar com você, desde que você não desista no meio do caminho. Se este vídeo acendeu uma chama no seu coração, mantenha essa chama acesa, porque o mundo lá fora está tentando apagar. Volte aqui sempre. Compartilhe, comente, ore, escute de novo. E nunca mais deixe que sua honra, seus anos e o fruto do seu trabalho sejam desperdiçados em fontes alheias. Sua vida é preciosa demais para isso. Que o Senhor te guarde, te cure e te traga de volta ao lugar onde tudo começou a intimidade com Ele. Que sua fonte seja limpa, viva e profunda. E que este vídeo seja o início de um novo tempo.